Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Estruture-se, mais um podcast aqui na Trilha, compartilhando com vocês assuntos como inovação, tecnologia, autoconhecimento e gestão de negócios. Hoje temos uma conversa muito especial sobre inovação, estruturação de negócios e o poder da IA e da automação para transformar as empresas e também as suas carreiras. Bom, e não para por aí, pois nós vamos falar sobre um projeto muito inspirador, muito interessante, que vai acontecer este ano. Fique atento. Este projeto, ele tem a missão de capacitar mulheres no ambiente corporativo e no empreendedorismo. Se você é uma mulher, líder ou empreendedora, fique com a gente até o final, pois nós vamos mostrar como a IA e a automação podem ser a chave para destravar tanto a produtividade quanto simplificar processos e aí abrir novas portas para a sua carreira e o seu negócio. Chegou a hora de assumir o controle e as rédeas nas mãos. E para inspirar ainda mais essa jornada, ninguém melhor do que a nossa convidada especial de hoje, que eu tenho a honra de trazer aqui para vocês. A mãe do Arthur, uma carioca, especialista em inteligência artificial, gestão de negócios, cientista de dados, CEO da Baruch Automação, uma startup premiada e com grandes líderes e clientes na carteira. Além de CTO da Eva Saúde, uma health tech que tem muita coisa legal para mostrar para vocês. É uma palestrante, participa do ecossistema da Google e do Cubitaú e desde cedo decidiu assumir as rédeas da própria vida, superar desafios, abraçar a sua vulnerabilidade e acreditar no seu potencial, no potencial da mulher na tecnologia, não é pouca coisa, o que levou a tornar uma profissional referência nesse segmento. Bem-vinda, Ana Cabral, e muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu é que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com você, poder compartilhar um pouco da minha experiência com a sua audiência, falar um pouquinho sobre as coisas que eu tenho feito até então, vai ser um prazer enorme passar essa tarde aqui com você. Obrigada, bem-vinda e vamos lá. Vamos começar, meu nervosismo aqui, você que domina aí, não sou palestrante. Bom, olha vou começar aqui com o nosso primeiro bloco, Ana, querendo saber um pouquinho sobre a sua jornada. Queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória, como foi o seu caminho até se tornar uma CEO, mulher de tecnologia, que não é pouca coisa. Para começar a falar sobre a minha trajetória, eu preciso voltar lá atrás. Então, com 14 anos, eu decidi que eu ia estudar informática, fazer ensino médio técnico. Consegui passar na prova, comecei os estudos na área de tecnologia. Ali eu já comecei a perceber os desafios que eu teria, né? Uma sala de aula com uma predominância de homens. Consegui me formar, na sequência já entrei na universidade também para fazer sistemas de informação. E na universidade eu entendi que eu gostaria muito de empreender, diante de todas aquelas coisas que eu estava conhecendo, né? Estava estudando. Eu percebi que criar um negócio para investir em tecnologia seria o que eu gostaria de fazer. Já na universidade, eu comecei a fazer estágio numa empresa de tecnologia, também era uma startup, na época a gente não usava esse termo, mas era uma startup. Com 1 ano e meio de estágio, eu fui convidada para ser sócia da empresa. Então, eu saí de estagiária para sócia da empresa em tecnologia. Caramba. Passei 4 anos nessa empresa, até que eu decidi me mudar para São Paulo. Eu tinha um relacionamento aqui, né? Então tomei essa decisão difícil de mudar para São Paulo, para casar. Foi uma decisão acertada, porque São Paulo é um ecossistema muito pulsante para quem quer empreender. Voltei, quando eu cheguei em São Paulo, eu não fui diretamente empreender, eu fui para o mercado de trabalho, então me aprofundei no desenvolvimento das tecnologias, desenvolvimento de software de alta performance, e durante 4 anos também, né, 4 anos na Mistar, 4 anos no mercado tradicional, eu pensei que eu já estava pronta para voltar a empreender. Então, antes de abrir a Baruch, eu fui estudar gestão de negócios, né, achava importante, porque eu tinha muito conhecimento de tecnologia, mas não tinha tanto conhecimento em gerir uma empresa e conhecer todos os departamentos que eram necessários para se ter sucesso. Então, fui fazer gestão de negócios e inovação na FATEC Sebrae. Foi a primeira turma, né? O Sebrae se uniu com o Centro Paulo Souza para formar
criarem um curso para formar empreendedores, né? Era uma tarefa audaciosa. Eu já estava acompanhando algumas postagens do Sebrae e entendi que aquele era o meu momento, que era o curso ideal para que eu pudesse cursar. E assim foi. Fiz o vestibular, passei e comecei a estudar gestão de negócios e inovação. Quando eu terminei a faculdade, eu já tinha a Baruch, né? Eu estruturei a Baruch durante o curso, com apoio do Sebrae, apoio do Centro Paula Souza. E em 2016, a Baruch surge como uma empresa especialista em automação de processos e inteligência artificial. Isso tudo é maturidade com tão pouca idade, porque você estava começando e empreender é uma coisa tão... desafiadora, exige tanta coragem. Uhum. Você tirou isso de você? É do seu DNA? Eu acho que sim. Eu tenho um primo, eu devia ter uns 10, 12 anos, ele chegou para mim e falou assim, você vai muito longe porque você tem muita coragem. E ele estava falando isso depois de me observar brincando. Então, as minhas brincadeiras na infância sempre foram brincadeiras de alto risco, que envolvia adrenalina, que envolvia a decisão de agir de forma perigosa. Eu sempre gostei do risco. Uhum. Então, eu acho que isso é da minha natureza, né? Empreender é um pouco daquilo que eu gosto de fazer, que é correr riscos, criar coisas. Desde criança eu construo coisas e empreendedorismo é a realização de todos esses impulsos, né? E você encontrou ali uma energia muito boa, porque o Sebrae, enfim, você achou o berço para fazer isso junto com a parte de negócios. Eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho do Sebrae, né? Então, eu comecei a minha jornada empreendedora, né? Eu comecei lá no Rio, mas de forma autônoma, a empresa já existia lá, eu era só uma sócia. Aqui em São Paulo, eu criei a minha própria empresa. E já no primeiro momento, eu me associei ao Sebrae, né? Já trouxe o Sebrae para o meu lado e isso fez toda a diferença. Até hoje eu tenho relacionamento com o Sebrae. Hoje eu tenho o Sebrae como meu cliente, além de utilizar os produtos e serviços do que eles oferecem. Então, eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho que eles fazem. Eu acho que é fundamental para ajudar o empreendedor, eles realmente seguram na tua mão, te mostram o caminho, trazem as parcerias, trazem o treinamento, a informação, o conhecimento que você precisa ter para avançar. Então, só elogios para o Sebrae. O poder da rede do apoio, né? Sim. Você teve a oportunidade, a vontade, mas alguém te estendeu a mão ali. Nesse Sim. momento era o que você precisava para conseguir crescer. Eu digo que os profissionais que trabalham no Sebrae, eles nasceram para isso. Porque eles têm essa vontade de ajudar, eles percebem o quão desafiador é empreender, eles conhecem essa dor e estão ali dispostos a te dar colo, a ouvir as tuas lamúrias e abrir as portas para vocês. São maravilhosos. Acolhedor, né? Sim, são acolhedores. Muito bom. Bom, vamos continuar falando aqui então da sua experiência. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a Baruch. Né? Vocês são especialistas em automação e IA, Sim. São as duas coisas, né? Eu vou você destacar isso. E como que a Baruch hoje ajuda as empresas a estruturar os seus processos? Conta um pouquinho pra gente. A Baruch, assim que ela nasceu, ela tinha o propósito de automatizar principalmente o atendimento. Então, a gente desenvolvia chatbots com processamento de linguagem natural construído internamente. Então, tinha um time de engenheiros de IA e a gente construiu a nossa própria máquina de processar a língua. Durante a nossa experiência no mercado, a gente percebeu que os chatbots eles não eram tão eficientes, né? Lá em 2016, 2018, os chatbots ainda era aquela coisa robótica, né? Você tinha que praticamente criar todas as intenções para que ele pudesse trazer retorno. E aí, na nossa experiência, a gente percebeu que as empresas, para além de precisarem dessa automação do atendimento, elas tinham outras necessidades que eram facilmente implementadas com RPAs, que são bots, né? Que são robôs. E aí a gente começou a desenvolver RPAs além dos chatbots, e em 2022 a gente reconheceu uma dor que era muito comum nas empresas de médio e grande porte, mas naturalmente as pequenas também passam por isso, só não tem a maturidade ainda para implementar processos que facilitam, que seria o processamento dos dados. A gente está na era da inteligência artificial, e a inteligência artificial ela se alimenta de dados.
Então, quando a gente chegava nas empresas para implementar soluções, a gente tinha que dar um passo para trás. Então, eles ainda não tinham os dados devidamente estruturados. Então, a gente primeiro realizava a estruturação dos dados para depois criar modelos de machine learning, assistentes virtuais, enfim, tecnologia com inteligência artificial. Então, a gente entendeu que essa era uma oportunidade que a Baruch poderia abraçar na forma de produto. Então, a gente sempre ofereceu serviços, né? Desenvolvimento de software. E a gente sempre pensou em escalar, startup precisa escalar. E essa oportunidade foi a que a gente entendeu que seria a melhor para a gente, porque a gente já tinha o know-how, o expertise para processar documentos não estruturados e a gente já tinha tecnologia quase que pronta para produtizar, né? Então, o que vinha a ser documentos não estruturados? PDFs, áudios, vídeos, documento Word, eventualmente um e-mail. São estruturas de dados que não estão devidamente organizadas para que você possa aplicar inteligência artificial. E, no entanto, elas representam mais de 90% do volume de conhecimento das empresas. Então, não é trivial você simplesmente transformar todo esse volume em dados estruturados para trabalhar com inteligência artificial. A gente precisava criar uma tecnologia que fosse capaz de processar esses documentos na forma que eles estavam. E aí é que surge a plataforma Indoc, que hoje é o nosso principal produto. É uma plataforma especialista no processamento de documentos não estruturados, além de organizar e armazenar conhecimento, né, documentos. A gente tem uma gestão eletrônica de documentos, a gente também tem o Data Indoc, que é uma feature, um recurso da plataforma, que fica especializado em extrair informações de documentos e estruturar em bancos de dados ou outros sistemas. Então, por exemplo, uma nota fiscal. A gente consegue capturar essa nota, seja no Cefaz ou um PDF, que a gente captura no e-mail ou no outro repositório da empresa, extrai os dados que são importantes para integrar num segundo momento com o RP da empresa. Então, esse é um outro exemplo. E, por fim, o chatbot, que sempre foi a nossa grande especialidade. Então, hoje, os nossos chatbots, eles conseguem ler documentos, ouvir áudios, assistir vídeos e responder em linguagem natural, através de uma interface de chat, ou o próprio WhatsApp, um chatbot no Teams, no Slack, a plataforma de comunicação da empresa. A gente consegue plugar o conhecimento da empresa e oferecer esse conhecimento, né, interagir com pessoas através dessas interfaces. Então, isso é o que a Baruch faz hoje. Isso é maravilhoso, porque vocês tiveram a capacidade de enxergar 3 coisas que se complementam. Exato. E vocês conseguem atender tanto a grande empresa quanto a menor empresa. Exatamente. Porque todas elas têm dados, Sim. Todos nós temos informações, desestruturadas inclusive. Uhum. Talvez quanto maior a empresa, mais desestruturado, porque Exato. o volume é muito grande, né? Eles chamam de data lake, né? Sim. O que tô entendendo que o que você vai fazer é jogar tudo isso num lugar. Exato. E ir arrumando como se fosse um armário, casinha por casinha, né? Para que ele possa encontrar aquela biblioteca e ir lá e buscar a informação e trazer para o público de forma que possa ser utilizada. Opa, perdão. Exatamente. E a principal característica das nossas tecnologias é a linguagem natural. Então, esse foi o grande esforço que eu venho tentando implementar desde 2016. Criar um sistema que seja capaz de trazer a informação, mas através de linguagem natural. Porque linguagens de consultas, as pessoas que são técnicas, elas vão saber. A gente escreve consultas para extrair a informação de um banco de dados. Mas para pessoas leigas em tecnologia, o ideal é que ela fizesse um pedido como você faz um pedido para um funcionário ou para um parceiro, um fornecedor, em língua natural. Eu peço uma informação, eu peço um relatório. Fazer esse tipo de consulta através da linguagem natural, né, através de texto, né, eu converso com os meus documentos, é a sacada que a gente acha que vai revolucionar o mercado. Incrível. Eu achei isso, quando você me contou um pouquinho sobre a sua empresa, eu achei essa foi a maior sacada, que é, não sou técnica, sou uma leiga, preciso da informação. Como é que eu vou absorver isso de forma que está ali disponível? Então, fazer essa conexão para pequena empresa, seja média, ou para alguém que está num corporativo também, que não tem acesso, né, aos códigos, vamos dizer assim. Isso é muito inovador, mas é inclusivo. Eu acho que essa é a palavra que a gente pode trazer aqui, é inclusivo. Exatamente. E a gente está falando de pessoas leigas em tecnologia, mas não no seu próprio negócio. Sim. Então, ela sabe o que ela precisa consultar, o que ela quer conhecer, mas ela não sabe como recuperar essa informação da melhor forma num banco de dados ou num documento não estruturado. E é isso que a gente faz. É porque
imagina, a pessoa tem todo o conhecimento, o know-how, e ela tem que depender de uma fila, de uma pessoa que vai estar ali. Hoje, você tirou essa barreira. Exato, exatamente. A gente gosta de dizer que a gente destrava o conhecimento da empresa. Destravou totalmente. É a chave. Muito bem, Ana. Bom, você colocou aqui pra gente essa questão, eu acho que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que você acha que as próximas gerações aí estão cientes do que está acontecendo no mercado? Como é que você vê isso para a sociedade? Onde humanos e máquinas vão trabalhar aí lado a lado, que é o que está acontecendo agora com essa questão da tecnologia. Sim. A geração Z, ela já nasceu tecnológica, né? Ela já nasceu com bastante acesso à tecnologia e ela tem facilidade para fazer as mudanças e as transições. A nossa geração, ela pegou uma parte ali do analógico e conheceu o tecnológico, mas não conseguiu absorver com tanta velocidade como essa geração mais recente. Eu entendo que a gente está passando por uma grande revolução, não só tecnológica, mas social, porque a tecnologia está em todas as áreas, não só dentro das empresas. Então, essas transformações que estão acontecendo são transformações que todos nós vamos ter que nos adaptar, né? Quem está dentro e quem está fora das empresas. E eu percebo que parte das pessoas que deveriam estar liderando esse movimento de transformação digital estão alheias ao que está acontecendo. Isso me preocupa muito, porque se a gente está falando de uma transformação social, isso impacta muito, né? Não só no trabalho, no âmbito do trabalho, mas na forma como a gente interage socialmente falando, né? Então, hoje a gente está aqui compartilhando conhecimento com milhares de pessoas. Sim. Até um tempo atrás, isso não era possível, né? A gente teria que, para reunir milhares de pessoas, eu teria que alugar um espaço, mobilizar essas pessoas para que elas estivessem ali. E isso mudou. Então, entender que mudança é essa que aconteceu e se apropriar dessa tecnologia é o que vai fazer com que as pessoas consigam ganhar vantagem competitiva, se adaptar, principalmente antes da vantagem competitiva, você precisa se adaptar a essa transformação que está acontecendo, para, num segundo momento, entender de que forma isso transforma o seu negócio, de que forma você consegue potencializar os seus lucros e atender melhor o seu cliente, né? Porque a gente costuma sentir medo, né? A gente costuma se afastar daquilo que a gente não conhece e não entende muito bem. Algumas pessoas preferem não olhar para isso, muitas vezes nem para sua própria empresa, ou outras pessoas acham que isso é só uma moda, algo que está vindo, né? E tem gente que nem tem mesmo a condição de saber disso, porque não está interagindo. Então, existem todos os cenários interagindo ao mesmo tempo. Então, o que você traz, para mim, é uma preocupação muito grande. Eu me preocupo porque eu vejo que o acesso é limitado, vivi quase 30 anos no ambiente corporativo e nesse ambiente eu descobri quando eu saí que eu vivia realmente numa bolha. A gente ouve falar sobre isso, mas não imagina o quanto é uma bolha, né? É muito minúsculo aquele ambiente que tem conhecimento, tem informação. Quando você sai disso e você olha em volta e vê quanta coisa pode ser feita, chega a assustar. Eu me sinto um pouco assustada e sinto que é bem desafiador. Sim, imagina a velocidade com que a gente está realizando essa transformação. A gente começou os anos 2000 falando sobre internet, né? As empresas precisariam se adaptar aos computadores, então a gente fez essa transição de uma forma muito lenta. Mas perceba a velocidade com que a internet foi ganhando espaço, né? Principalmente com a adesão das pessoas comuns. Então, a gente começou a criar blogs, começamos a criar sites, começamos a criar uma nova forma de nos comunicarmos. Falando sobre inteligência artificial, a gente começou 2025 agora, então eu não vou considerar, mas olhando só para a IA generativa, a IA generativa começou no final de 2022 para a grande massa, né? Não para os pesquisadores, mas para... Você pesquisa isso há muitos anos, né? Exato. Para quem está fazendo esse trabalho, já tem algum tempo que a gente está construindo a tecnologia, mas
a ponto de abrir para o grande público foi finalzinho de 2022. A gente está no início de 2025 e já temos o Midjourney, que é uma tecnologia capaz de gerar imagens a partir de prompt, de texto, né? Você pede para ele uma imagem e ele traz detalhes. A gente tem o próprio ChatGPT, que é uma IA generativa capaz de interagir com pessoas, tem uma base de conhecimento gigante, nada menos do que a própria internet, então todo o conhecimento da internet está ali acessível, claro que num recorte de tempo, mas está ali acessível. A gente tem a robotização, principalmente na indústria. Então, a gente vê hoje a operação da Amazon trabalhando, a logística ali, né, trabalhando com robôs que fazem toda a gestão de estoque, conferência e tantas outras coisas. Então, é sobre isso que a gente está falando. No intervalo muito curto de tempo, o mundo mudou da água para o vinho. Então, agora a gente tem uma tecnologia que tem capacidade de realizar tarefas que até então eram muito complexas, como dirigir um caminhão, dirigir um carro. Nós temos carros autônomos hoje. Sim. Então, quando você fala sobre a necessidade de entender que isso não é uma moda, a internet não é uma moda e a inteligência artificial também não é. São tecnologias muito poderosas que chegaram há pouquíssimo tempo para nós, né, para a massa, sim, e que já realizaram grandes transformações na sociedade. E quando a gente olha para a IA, a gente percebe um futuro muito virtuoso. Claro que, assim, tem os riscos, né? A gente, sim, precisa estar de olho, acompanhar o que está sendo feito e denunciar tudo aquilo que não claro, condiz com o que é o ideal para a sociedade. Mas a gente tem a capacidade agora de dar um salto quântico enquanto humanidade. A gente está falando de mais uma etapa evolutiva do ser humano. Porque se a IA tem essas capacidades todas, realizar cirurgias com robôs, dirigir caminhões, conversar em linguagem natural, em múltiplos idiomas, significa que agora a gente precisa começar a pensar qual é o nosso próximo passo, né? Para onde é que a gente está indo e principalmente as empresas. O que eu preciso fazer enquanto empresa para me adaptar a toda essa abundância tecnológica que está aí? Você me fez lembrar quando você fala da língua, né? Eu sofri muito para estudar, eu fiz comércio exterior e eu não tive inglês de criança. Uhum. Então, para que eu pudesse sobreviver no mercado internacional, fazendo importação, exportação, eu precisava da língua. Isso foi muito desafiador. Hoje, né, com a tecnologia, as pessoas que não precisam mais, a barreira do inglês, não existia isso na minha época. Tinha um dicionário gigantesco, sim, que eu tinha que ir lá e ficar tentando entender ali, sofrendo ao vivo, né? Hoje não, hoje você abre o Google, você tem todas as línguas, né? Não é só o inglês, você pode ter mandarim, enfim, exato, o que você quiser falar aqui. Então, eu acho que quando você fala desse salto quântico, é isso, né? O poder do que a gente tem dois lados, né? Tem aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente nem sabe ainda. Exato. Principalmente aquilo que a gente não sabe que não sabe. Eu gosto dessa frase que é a que norteia a minha vida. Tem muita coisa que eu não sei. E eu gosto muito de estudar. E ouvindo você... Sim, você está trazendo essa questão da língua. A gente, vivendo em rede, né? Então eu consigo ter um canal onde eu compartilho um conhecimento e em função da minha língua, num primeiro momento, eu só conseguiria atingir as pessoas que dominam aquela língua. Com o IA, eu consigo fazer essa tradução simultânea, seja na forma da legenda, seja na forma de tradução simultânea, dublagem em tempo real, tanto de conteúdos ao vivo como gravados. Então, imagina a derrubada de muros que a gente está realizando. Pessoas que hoje estão em áreas remotas, que até então não tinham condições de assistir, pessoas que trabalharam em grandes empresas durante anos e trazem um conhecimento muito profundo sobre... enfim, a gente só encontraria isso dentro de um MBA, dentro de uma grande universidade. E agora você está aqui compartilhando esse conhecimento com pessoas que vão conseguir consumir essa informação, todo esse conhecimento, essa sabedoria, com um custo muito baixo. Algo que não aconteceria se ela tivesse que ir à universidade. Então, essa é a revolução que a gente está realizando com essas tecnologias que estão disponíveis para a gente. A minha história é de sair para buscar o conhecimento, né? Eu saí do interior para fazer isso. Hoje as pessoas não precisam, né? O conhecimento está chegando até o interior, né? Então, realmente não só conhecimento do Brasil, está chegando o conhecimento do mundo inteiro, né? Com essa tradução. Então, realmente é algo que, para mim, quando eu olho, é o que brilha o olho, é a questão do quanto ainda pode ser explorado, compartilhado, quantas pessoas podem
precisam, claro, tem pessoas que não têm acesso à internet. Acho que a Sim. gente precisa deixar isso claro, né? Existem muitas pessoas que ainda não conseguem Uhum. pagar uma internet ou ter um telefone com internet. Isso acontece. A gente sabe, de novo, a bolha, né? Uhum. Mas existem muitas pessoas que têm. Então, a gente tem que Exatamente. olhar para o lado cheio do copo. Eu gosto sempre de olhar para o lado cheio. E eu acho que esse é o gancho aí que pode trazer. Até porque, se a gente destravar essas pessoas que têm acesso à internet, elas podem criar soluções para resolver o problema daquelas pessoas que não têm acesso. Então, o importante é incluir o maior número de pessoas possível para que essa transformação possa ocorrer de forma inteligente também, né? Então, eu distribuo o conhecimento para quem tem condições de fazer uma transformação, faça a transformação lá onde ele está. É uma mão que vai puxando a outra, né? É. Muito legal, Ana. Eu tenho um dado aqui que fala sobre isso. Até 2020, até 2030, estima-se que 70% das empresas globais integrem a IA generativa em seus processos de produção, que é o que você falou, tem muita empresa já fazendo isso, principalmente fora do Brasil, né? A automação e a IA podem aumentar a produtividade em até 40% nas empresas até 2035. Esse é um estudo que vem da McKinsey Company, agora de 2024. Mas a gente começou aqui falando das pequenas empresas, né? O quão forte pode ficar uma empresa com o poder da automação, porque contratar, a gente tem os dois lados, tem o lado de demitir pessoas, que a gente não pode deixar de falar, é o que a gente trouxe aqui, mas a gente tem o lado também do poder de deixar essa empresa um pouco mais competitiva e que ela pode fazer em cadeia e trazer outras coisas para as outras pessoas. E aí eu volto com a questão da rede. Hoje a gente tem tecnologia disponível para médias e grandes empresas, e elas têm um custo, né, que as médias e grandes empresas podem arcar com esse custo, e a gente tem o desafio de incluir as pequenas empresas que não têm esse poder, né, orçamentário para realizar transformação digital. E a rede, ela também olha para isso. Então, a gente tem diversas startups, diversas empresas que hoje criam tecnologia de graça. Então, você tem o mesmo nível, a mesma qualidade de tecnologia que uma grande empresa está consumindo, disponível gratuitamente para pequenas empresas. Mas qual é o desafio? A gente precisa fazer a implantação dessas tecnologias. O código-fonte está lá, os layouts estão, está tudo lá, está tudo pronto. A gente precisa apenas subir esses sistemas para que as pessoas possam acessar. Então, falando sobre automação para pequenas empresas, isso já é possível. A gente já tem essa tecnologia desenvolvida gratuitamente, a gente só precisa viabilizar e pensar no como, né? Porque tem ainda que um pequeno custo, mas tem um custo, e alguém tem que arcar por isso, por esse custo. Então, eu acredito que o que falta nesse momento é comunicar que existe essa tecnologia, existem empresas que estão investindo em criar tecnologia e a oferecer um plano gratuito que você pode começar para que você possa, né, potencializar a tua operação, e no momento que você estiver faturando, você investe naquele plano premium ou mais avançado ali dentro daquela linha. Então, é possível realizar. O que a gente precisa fazer é comunicar para o maior número possível de pessoas, principalmente empresários, que existe essa tecnologia e é possível realizar, implementar dentro da empresa. Mostrar o como, né? Como fazer isso. Como fazer. E a Baruch vem fazendo isso. Exato. De uma forma bem interessante. Temos os RPs nas grandes empresas, né, como você trouxe aqui no começo, mas para pequenas empresas nós temos RPs também, mini RPs, como Conta Azul, por exemplo. Exato. Sou homologada Conta Azul, faço a implantação deles nas pequenas e médias empresas, e vejo o quanto as empresas ainda não usam. E o custo é muito baixo em relação. E o que vai trazer de produtividade, o que ela vai deixar de usar o Excel e vai passar a estruturar os seus dados para ter relatórios e ganhar em agilidade. Eu acredito muito no poder da automação. Eu acho que toda a minha carreira, sempre a transformação digital para mim é o processo. Onde tem a operação manual, o ser humano, você tem o erro, né? Você tem a facilidade. Quando você leva isso para a máquina, de certa forma, automatizando, você ganha muito em performance, né? Muito, sem dúvida. Não só na velocidade, né? Porque um robô ele consegue realizar uma tarefa
que um ser humano faria, por exemplo, em 2, 3 horas, o robô realiza em 5 segundos. Então, tem a questão da produtividade na velocidade com que a tarefa é realizada. Tem a precisão, que é isso que você está trazendo, a redução de erros. O robô ele não tem o porquê errar. Se ele estiver consumindo da fonte certa, processando da forma correta, ele nunca vai errar, a não ser que o cenário mude. Aí Sim. ele passa a trabalhar com um cenário diferente, naturalmente ele vai falhar. E aí, ajustando, volta a funcionar perfeitamente. Então, sim, essa questão da automação, principalmente com as plataformas, né, RP, CRM, são muito importantes, né? Para um empresário, ele precisa compreender o ganho que ele tem quando ele incorpora, quando ele implanta essas ferramentas. E aí é o que teu papel, o que você está fazendo é fundamental, que é trazer essa transparência, como utilizar, que é esse o trabalho que você faz, né? Você mostra para o pequeno que está se estruturando como utilizar aquela tecnologia, né? Tirar ali o lobo mau, mostrar que não tem dificuldade, não tem por que ter medo, mas a gente precisa disso, né? A gente precisa de alguém que nos mostre como fazer, o quanto é fácil. É um trabalho que eu tenho feito também com inteligência artificial, falar para as pessoas o que é, como é que a gente pode utilizar e qual é o ganho que a gente tem para que as pessoas percam medo, né, e se estruture e cresçam. O maior objetivo de uma empresa é você trazer prosperidade, né, fortuna, fartura, para que você possa não só contribuir com a sociedade ali na forma de empregos que você gera, mas para a sua própria família, para a sua própria vida, né? Com certeza. E a gente, quando está ocupado, né, cansado, exaurido, porque muitos empreendedores, e eu falo por mim, meu CNPJ tem agora, acabou de fazer 1 ano, e eu estou sentindo na pele o quão difícil é empreender, né? Você escalar, fazer toda essa parte de estrutura. A tecnologia, ela pode auxiliar muito, porque eu utilizo de tudo que... Aliás, foi assim que nos conhecemos, buscando conhecimento sobre inteligência artificial, né? Buscando aprender com você. Então, essa parte é fundamental para um empresário que quer que a sua empresa seja sustentável. E a cada dia que passa, a tecnologia vai nos atropelar se a gente não fizer isso, né? De uma forma... Ela tem pressa, né? Ela tem pressa, ela está aí, né? Bom, nós falamos aqui sobre a sociedade, falamos... dessa visão de tecnologia. Fala um pouquinho das habilidades dos profissionais que você acredita que são essenciais aí nos próximos anos, como visto tudo isso que a gente está falando. Sim. Bom, pensando que boa parte das tarefas vão ser automatizadas, novos desafios surgem, né, para as empresas, para as pessoas, para os profissionais. E eu acredito que o principal desafio é a interpretação dos dados. Eu tenho certeza que tem empresas que estão construindo soluções que vão facilitar essa interpretação, a análise dos dados, mas principalmente para o empreendedor, ele precisa aprender a analisar dados. A gente está falando de um tempo em que as empresas precisam ser data-driven. Então, elas precisam coletar seus próprios dados, coletar dados externos e estruturar para poder analisar, tomar decisão a partir dos dados. Então, essa capacidade de análise vai ser uma das habilidades que você precisa desenvolver. Acredito que a comunicação também, né? Falando de um tempo em que o compartilhamento de conhecimento é essencial, né? Quando a gente olha para o marketing digital, quem é que se torna autoridade na internet? Quem está compartilhando conhecimento de qualidade. Então, se você é uma excelente profissional, se você tem esse know-how, se você sabe como fazer, o ideal seria que você compartilhasse esse conhecimento para que o maior número de pessoas possa consumir, nem que seja o maior número dentro da tua empresa. Mas criar conhecimento, né, criar conteúdo, né, o termo que está sendo usado é criar conteúdo para que as pessoas possam acessar e se transformar, evoluírem a partir daquilo que você está trazendo. E para isso a gente precisa ter habilidade de comunicação, a gente precisa saber passar o conhecimento. Eu venho de uma realidade de deep techs, né? Então o que é uma deep tech? Uma startup de base científica. E na ciência, dentro dos laboratórios, a gente tem a tendência de usar uma linguagem mais técnica, né? Um techniquez, exatamente. E quando a gente vai para o mercado, existe uma barreira enorme, porque as pessoas não entendem o que a gente está falando. Então, eu tive que aprender, ao longo da minha jornada, a aprender a me comunicar, aprender a falar de uma forma simples para que pessoas possam compreender aquilo que eu estou dizendo. E isso é um desafio para todos, não só para quem está vindo da ciência, né? Todo mundo tem que comunicar aquilo que sabe da forma mais simples possível. Então, se eu puder destacar 2 grandes habilidades, seriam essa: capacidade de analisar dados, capacidade de se comunicar e inteligência emocional. Eu acho que é importante. Eu estava lendo ontem sobre algumas mudanças na NR1,
E eu vi que as empresas vão ter que investir em em saúde mental para os seus colaboradores. E quando se fala em saúde mental, eu logo penso em inteligência emocional, né? Apesar de parecer correm juntos, mas são coisas distintas. Mas a inteligência emocional, ela fala sobre a capacidade de você se analisar, de você se conhecer e tomar decisões a partir daquilo que você sabe de você mesmo. E eu vejo muito, hoje em dia, as pessoas sofrendo de burnout e outros problemas decorrentes do trabalho. E eu penso que essas pessoas estão passando por isso principalmente porque elas não se conhecem, elas não se respeitam, elas não conhecem as suas próprias capacidades, e isso impede que elas tomem ações que promovam a saúde, seja mental, seja física, enfim. Então, eu penso que inteligência emocional, você ser capaz de se autoconhecer, entender principalmente como que você está inserido nesse mundo, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar muito, o mundo é comigo dentro. Então, eu estou aqui e eu participo disso que está acontecendo. Mas qual é o meu papel, né? De que forma eu posso colaborar da melhor forma possível? O que eu quero fazer e o que eu não quero fazer? É importante a gente ter essa reflexão para que a gente possa contribuir da melhor forma possível. Não só dentro das empresas, mas na nossa vida de forma geral, dentro do relacionamento, dentro da família. É fundamental o que você está trazendo. Aqui eu falei, eu já tive um episódio aqui sobre autoconhecimento, a importância disso para mim foi fundamental. Eu sempre tive dificuldade de me comunicar. Na faculdade eu fazia os trabalhos, pode deixar que eu faço, e alguém vai lá na frente porque eu não queria. Essa questão, na minha carreira, atrapalhou muito, muito mesmo. Eu poderia ter me desenvolvido muito antes. Fora que eu sou uma professora de alma. Eu sou professora hoje, mas eu sou uma professora de alma. Eu adoro, é uma coisa que é o dom ali que nasceu comigo. E isso era uma dificuldade gigantesca, como uma professora que não consegue falar em público. Então, são questões que, se a gente não olha para entender, você não consegue nem realizar algo que você quer tanto. Exato. Né? Então, a habilidade é uma questão que a gente treina, né? A gente se esforça. Eu fiz muito curso, muito treinamento, me expus. Tô aqui com você hoje nesse ambiente que não é fácil. Para mim, a câmera é algo assustador, me incomoda demais. Rede social, até outro dia era fechada, eu tive que abrir. Por quê? Porque é o momento, é o que você trouxe. E a gente está aqui para se realizar, né? Então, a entender de que forma, o que é uma realização primeiro para você, onde é que você quer chegar e o que você pode fazer para chegar até lá. E às vezes o que você pode fazer são transformações internas que você precisa realizar. E para isso o autoconhecimento é a chave. Com certeza. E eu vou fazer um link com o que você trouxe no outro ponto, que são os dados da empresa. É a mesma coisa. A empresa, muitas vezes, Ótima analogia. Ela vai buscar fora, ela vai atrás e ela tem dentro da empresa todo um ouro de informações, histórico. Imagina uma empresa de muitos anos. Quanto dado, quanta informação, quanto ela tem ali. Exato. E ela, às vezes, se fecha naquilo, vai adquirindo e comprando. Então, trazer esses dados, estruturar esses dados, ler, fazer essa leitura e se comunicar de forma mais assertiva, inclusive a comunicação, isso vai ser fundamental, né? Perfeita essa analogia. E a Baruch pode ajudar. Sem dúvida. Bom, continuando aqui, nesse processo de transformação digital, a gente está falando dos empreendedores, né? De forma simples e prática, a gente tem as carreiras, que não é só a carreira de uma corporação, um arquiteto, a parte de advocacia, eu acho que está sendo bem impactada. Se você quiser comentar alguma coisa sobre os setores que você enxerga hoje, que são os principais, assim, que estão na linha de frente ali, que precisa acelerar. Eu vou falar sobre os que mais nos procuram, né? E aí você falou da advocacia, o direito, eu acho que a maior demanda da Baruch vem de escritórios de advocacia. Eles querem exatamente incorporar esse conhecimento que eles já têm em contratos, em petições, em documentos de forma geral e extrair insights a partir daquilo ali. Então, o direito entendeu, né, e é uma área que tem uma resistência para a tecnologia, mas eles começaram a perceber os ganhos que eles podem ter aplicando inteligência artificial. Eu dava uma palestra 2 anos atrás dizendo que, muito provavelmente, o direito seria uma das primeiras áreas a serem substituídas integralmente. Eu acredito que não hoje. Acredito que o direito
é um dom natural da humanidade, né? Buscar pela justiça, entender de que forma a gente se relaciona melhor, e isso vai ser necessário em todas as fases da nossa evolução. Então, hoje, aquilo que a gente pode processar, principalmente para fins de documentos, a gente utiliza a IA. Mas esse novo tempo que surge também traz novos desafios, inclusive para a justiça. Então, acredito que seja uma área que vai ser um exemplo de aplicação de inteligência artificial e de manutenção da essência daquilo que se é, sabe? Acredito que a medicina também vai passar por isso. É uma outra área que eu entendo. Não estou trabalhando diretamente, a não ser pela Eva, mas eu sei que tem robôs sendo desenvolvidos para realizar cirurgias, exames, enfim, toda forma de procedimento médico. E acredito que esse conhecimento que a medicina já tem, né, que tem um conhecimento que é empírico ali, apesar de ter muita coisa nos papers, né, existe algo que é empírico, e esse casamento, eu acredito que vai acontecer da forma que o direito vai ver também. Mas falando de forma geral, o direito tem buscado muitas soluções, a área de recursos humanos para fazer análise de perfis, processar documentos, também tem buscado bastante por inteligência artificial. A própria educação tem usado inteligência artificial para entender, para ter insights sobre novas formas de ensinar, principalmente com a nova geração. A gente tem um desafio hoje para engajar, né, o aluno no conhecimento, no conteúdo, então usar a IA para trazer gamificação, enfim, outros recursos para que o aprendizado seja realizado da melhor forma possível. E a área financeira, né, percebeu na automação de processos e na análise com inteligência artificial, principalmente machine learning, uma mina de ouro, né, para aumentar a rentabilidade, aumentar os lucros, automatizando processos que antes eram feitos de forma manual e extraindo insights de volumes históricos, né, de números históricos do mercado financeiro. Então, são áreas, o setor de energia e gás também tem buscado, mas muito mais para processar documentos, não necessariamente para trazer inovação nesses processos que eles estão habituados. Eu acredito que essas áreas são as principais hoje em dia. Projetos também devem ajudar bastante, né? Marketing, principalmente. Marketing, imagina, né? Exato. Porque o dado, né, você consegue estruturar e trazer, e essa leitura pode ser feita de forma bem assertiva. Muito bom. Bom, já que você falou de saúde, de médicos, vamos falar um pouquinho sobre a Eva Saúde. Opa. Conta pra gente aí o que motivou você a entrar nesse mercado de health tech, como é que isso aconteceu? Foi muito interessante. Eu estava participando do Web Summit no Rio de Janeiro, e eu fui convidada para participar de um painel. Tira aí a blusinha. Vou tirar já faz a propaganda. Fazer uma propaganda da Eva Saúde. Eu fui convidada para participar de um painel para falar sobre inteligência artificial e mulheres no empreendedorismo, né? Era um fundo de investimento que fez essa participação. E na plateia havia a esposa do CEO da Eva. E no final, nas conversas, ela veio conversar comigo. Ela falou: Ana, que bom te encontrar, porque a gente tem um desafio na Eva hoje. A Eva é uma startup focada em saúde da mulher. Então, a gente gostaria de ter mais diversidade dentro da empresa. Sendo que é focada em saúde da mulher, mas é uma empresa de tecnologia. A gente desenvolve tecnologia para facilitar todo esse universo que é a saúde feminina, né? Tanto nos exames, no atendimento, no acompanhamento médico, acompanhamento durante a gestação, enfim, a gente tem várias soluções para isso. E o maior desafio do João, que é o CEO hoje da Eva, era ter mulheres na tecnologia, desenvolvendo a tecnologia e contribuindo ali com os debates que acontecem sempre dentro da empresa para entender de que forma a gente pode realmente impactar a mulher, né? Não só oferecendo saúde, mas trazendo à luz o que realmente qual é a realidade da saúde da mulher no Brasil e no mundo. Então, a gente se conheceu, a Mariana, uma querida, ela me convidou para conversar com o marido dela. Ela já sabia que eu tinha uma agenda meio complicada, mas ela viu que eu poderia ser alguém que traria essa luz, né, trazer a mulher para dentro da tecnologia e ajudar nos debates. E quando eu conheci o João, eu fiquei encantada, né? É um homem com uma alma feminina que entende profundamente da saúde da mulher, curiosamente, né? Ele entende muito, conhece os principais desafios. Ele não é médico, ele é engenheiro aeronáutico. Olha. Mas está envolvido
envolvido com o núcleo de inteligência artificial, eles são de Goiás, né? Ele está envolvido com o núcleo de inteligência artificial da Universidade Federal de Goiás, e lá foi criado um centro de excelência para a inteligência artificial. E o tema principal é saúde. E aí ele traz essa questão da saúde da mulher, se envolve ali com os pesquisadores que já estão fazendo esse trabalho, criando tecnologia, principalmente, para o âmbito da saúde, e começa a desenvolver soluções utilizando inteligência artificial para facilitar o diagnóstico, extrair insights de grandes volumes científicos, né, entender o que já foi produzido de ciência e que não está colocado hoje no mercado, que a gente não está falando ainda, e desenvolver agentes de inteligência artificial capazes de realizar um atendimento através de aplicativos, né, o WhatsApp e outras ferramentas, para essas mulheres, principalmente mulheres que hoje não têm condições de pagar um plano de saúde, de fazer um acompanhamento médico complexo. Então, o objetivo de usar IA para processar documentos e extrair conhecimento para fazer esse atendimento de forma mais humanizada e baseado na ciência, é o grande feito da EVA, sabe? Conseguir atingir o maior número de pessoas, porque a gente está falando de teleatendimento, inteligência artificial, então a gente consegue escalar, alcançar as mulheres e alcançar com excelência, porque a gente está trazendo ciência para poder falar de temas que são tabus, principalmente. A gente traz uma série de elementos, temas tabus e doenças recorrentes, né? Como a gente pode coletar, principalmente nas interações que a gente faz com as mulheres, como a gente pode coletar insights para tentar entender que universo é esse que a gente está submetido, que doenças são essas que são tão recorrentes nas mulheres e como que a gente pode contribuir para reduzir o índice de acontecimentos. E, de certa forma, inclusivo total, né? Então, Exato. Ele tem um legado de informação para trazer, conhecimento que vai ser aplicado e ainda trazer pessoas que não poderiam ter esse acesso, literalmente. Exatamente. A gente, uma das principais iniciativas que eu trouxe para a EVA, a gente está lançando esse mês o Observatório da Saúde da Mulher. A gente tem um volume enorme de conteúdo, né, de conhecimento, e eu entendi que a gente tinha a responsabilidade, já que a gente tem esse propósito, né, de levar a saúde, a gente tem a responsabilidade de compartilhar esse conhecimento com a sociedade, para que não só a EVA possa tomar ações, mas a sociedade de forma geral possa entender qual é a realidade da mulher hoje, da saúde da mulher hoje no Brasil, e o que a gente precisa mudar. Então, a gente traz dados sobre pobreza menstrual, a gente traz dados sobre o número de abortos, né? A gente traz dados sobre o índice de endometriose, enfim, violência durante a gestação e durante o parto, que é algo muito comum, mas é um tabu, ninguém coloca em pauta, e é um número que a gente está trazendo. A gente está lançando a primeira versão esse mês, por conta do Dia Internacional da Mulher, que acontece agora em março, e a gente pretende, ao longo do ano, criar conteúdo de forma clara, uma linguagem mais acessível, para que as pessoas possam entender qual é a realidade da saúde da mulher hoje no Brasil. E a gente vai divulgar isso durante o ano todo. Sensacional. Você só me surpreende, Ana. cada tema mais interessante, sempre com propósito no final, né? Sim, e aí aproveita até para divulgar o nosso link, né? É Observatório da Mulher... Não, perdão. observatório.evasaude.com.br. Quase errei. Vamos deixar aqui para vocês o link desse, porque é algo que tem que e vale a pena ser compartilhado. Exato. Tô vestindo a camisa hoje porque esse é o nosso propósito esse ano. Levar esse conhecimento, essas informações, esses números para o maior número possível de pessoas. A gente sabe que agora a gente tem o Ministério da Mulher, a gente quer conversar com o governo também, quer entender de que forma a gente pode colaborar. A gente já está prevendo processar os dados do SUS, né, para colher cada vez mais informações, ter mais dados para conseguir ser mais assertivos também nas propostas que a gente vai fazer para a sociedade. Já fica aqui o convite e a iniciativa. Estamos aqui. Obrigada, Elis. Imagina, que isso. Bom, eu vou colocar aqui para você agora uma frase de uma especialista em transformação digital do MIT. Aqui, o futuro do trabalho não será substituir pessoas, mas sim aumentar sua capacidade através da IA. Quem dominar essa combinação será o líder nas próximas décadas. Especialista em transformação digital
não vai substituir humanos, mas sim redefinir o que significa ser produtivo. Exatamente. Quer comentar essa frase? Eu quero comentar porque esse é o maior medo, né, das pessoas. Se a gente adota inteligência artificial, significa que alguém vai perder o emprego. Então, eu não vou adotar, porque eu não quero perder meu emprego. E olha o risco. O risco é a sua empresa concorrente, ela vai adotar. Então, ela vai ter mais vantagem competitiva que você, ela vai ter mais performance, eficiência que você. Então, naturalmente, você vai adotar em algum momento. Se você vai ter que passar por isso, começa a fazer isso antes. Porque se você não está com a corda no pescoço, você consegue pensar de que forma você vai realocar essas pessoas, qual é o treinamento que você precisa trazer para essas pessoas para que elas possam fazer essa transição também, quais são os novos departamentos que vão surgir na empresa e quem são as pessoas que vão ocupar esses lugares e como é que a gente usa IA para tornar a empresa ainda mais eficiente. O que é possível automatizar? Que esse é a grande pergunta hoje. Eu preciso adotar a inteligência artificial, mas onde é que eu vou implantar? O que eu vou automatizar? O que faz sentido? Porque às vezes você quer automatizar algo que, no final das contas, não faz grande diferença. A gente precisa implantar IA onde você vai ganhar uma performance indiscutível. Então, esse é o desafio, principalmente dos líderes, dos empreendedores, dos diretores, é entender o que essa tecnologia significa dentro da sociedade, dentro das empresas e começar a realizar essa transformação. Conversar com as pessoas, treinar as pessoas e começar a remodelar a empresa pensando que daqui a pouco nós não teremos mais a necessidade de algumas tarefas sendo realizadas de forma manual. E é bem importante isso que você está trazendo. De novo, fazer a mesma analogia. A gente não quer olhar para o defeito, né? A gente não quer ver uma doença. Às vezes, algumas pessoas não vão fazer o diagnóstico. Não vou fazer, não vou no médico. Se não descobre doença. Não vai, né? Como é que a gente vai saber, como é que vai poder tratar? Prefere não saber. E a gente prefere não fazer isso com várias coisas, né? E a automação, a IA, a inteligência, entender, até o mesmo ChatGPT. Sim. Conheço várias pessoas de empresas que não olharam, tentaram uma vez e não avançaram nisso, né? E temos aí, para isso que vem o seu conhecimento. Pois né? E a gente teve um exemplo tão recente, né, que nos forçou a fazer uma mudança de forma tão rápida, que foi a pandemia. Então, da noite para o dia, as pessoas tinham que estar dentro de casa, as empresas precisavam se adaptar, precisavam fazer a transformação digital de forma muito rápida, quando poderiam já ter começado a fazer esse processo. E o risco disso acontecer com inteligência artificial também é muito grande, porque as tecnologias estão prontas, digamos assim, e as empresas estão prontas para consumir também. Elas já estão estudando, estão buscando informação, e já essa corrida, essa competitividade vai ficar muito acirrada. E se você tiver de fazer isso de uma hora para outra, pode ser que você não consiga fazer da melhor forma. Tem que estar preparado, né? Exato. Falando então de preparação, para fechar com chave de ouro aqui o nosso episódio, vamos falar um pouquinho sobre o seu workshop, seu novo programa, o seu projeto aí que motivou. O que te motivou a criar um projeto onde você possa trazer? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. A minha maior preocupação, além de tecnologia, eu tenho um compromisso com as mulheres, né? Até por isso eu aceitei participar da Areva, não só para ter mulher dentro da tecnologia, mas para que eu possa impactar o maior número possível de mulheres. E uma das minhas preocupações é fazer com que essas mulheres consigam aderir rapidamente à inteligência artificial, principalmente. A inteligência artificial, ela traz a mudança na tecnologia, mas ela traz a mudança na cultura, a gente já falou sobre isso. E trazer essa realidade, né, mostrar como fazer, principalmente, é o desafio que eu quero abraçar. Por isso o workshop. É poder trazer essas mulheres para um lugar seguro, então, de mulher para mulher, apresentar a tecnologia, dar exemplos, colocar a tecnologia no ar para todo mundo ver como é que funciona, como é que pergunta, como é que implanta, para que essa transformação possa ocorrer de uma forma natural, mais rápida. Porque eu penso que a gente tem pouquíssimo tempo para fazer essa transformação. E eu sei que as mulheres, quando a gente fala principalmente de empreendedorismo, de tecnologia, existe um preconceito, né, de que a mulher não consegue, e ela acaba... Boa parte, né? Ela não, né? Boa parte das mulheres acaba acreditando nisso. E aí ficam com medo de participar do ecossistema de inovação, ficam com medo de trazer suas dúvidas, ficam com medo de fazer a implantação da tecnologia
por medo de falhar, e é importante implantar, é importante aderir a essa tecnologia. E eu sei que, às vezes, é necessário que alguém chegue e fale, vem comigo que a gente faz juntas, né? Então, o propósito é esse, fazer juntas. É pegar na mão, né, Ana? Porque eu acho que essa parte é a mais desafiadora. A gente está falando de gerações, né? Como você falou, a geração Z já é uma geração que sabe mexer. Eu já venho de uma outra geração, então tenho mais dificuldade. A gente tem essa barreira interna de falar, não vou ser capaz, né? Não vou conseguir. Mas se você tá junto, tá do lado de uma outra mulher e tá dizendo para você, a gente se sente representada. Pera, se ela tá aqui e tá dizendo que pode, se eu tenho alguém do meu lado, eu consigo também. Eu acho que esse é o que mais tá me chamando a atenção aí no seu projeto, né? No projeto de trazer isso, que é a Você Ilimitada. Exatamente. Em 2025. Exatamente, que é uma ideia sua, é importante dizer. Você Ilimitada por quê, né? Porque a gente realmente pode fazer. Não temos limitação. Exato. E ao mesmo tempo podemos ser empreendedoras, né? Porque ainda existe um preconceito de que a mulher não pode estar à frente nem de um cargo de liderança, de uma gestão. A gente sabe disso, isso acontece, e a Ana que está aqui para provar que isso não é um fato, que a mulher muitas vezes não consegue estar em cargos de ciência, ou dirigindo um trator, ou que seja na área de tecnologia. Isso também não é um fato. Temos inúmeras mulheres aí nos representando muito bem nesse ponto. E principalmente, né, empreendendo, sendo dona do seu negócio. Somos mães, somos filhas, cuidamos dos nossos pais, dos nossos filhos, muitas vezes ao mesmo tempo, temos as nossas dificuldades, conseguimos trabalhar, cuidar da nossa logística interna, somos polivalentes. Sim. Se a gente consegue fazer tudo isso, será que a gente não consegue mexer no ChatGPT e bater papo com ele? Pois é. E aumentar a nossa performance empresarial, aumentar o nosso lucro, né, ganhar independência financeira, eu acho que a gente pode tudo isso. Eu fiz questão até de trazer meu filho, tá um barulhinho aqui, é ele existindo, é ele sendo, para exatamente para mostrar que é possível fazer isso, é possível trabalhar e ser mãe, é possível trabalhar e ser mãe de pet, que seja. Tem gente que tem essa dependência também, né, de ter que cuidar ali do seu petzinho, não poder estar o tempo todo no escritório, e tudo isso é possível, principalmente porque a tecnologia viabilizou isso pra gente. Hoje conseguimos trabalhar, o meu escritório é na minha sacada, na minha varanda. Olha que maravilhoso, né? Hoje a gente a pandemia nos trouxe isso, mostrou essa realidade, temos essa possibilidade, e a tecnologia está aí à disposição, como você falou, não é só custo, existem disponibilidades gratuitas, existem ferramentas, o que a gente precisa é conhecer o caminho. Exatamente. E se a gente encontra uma mentora como você, uma palestrante, que vai nos indicar ali, porque já passou por isso, estuda isso desde 2016 com a Baruch, começando ali com a Baruch. Mas você estuda isso na academia? Desde 2006. Desde 2006. Então, uma pessoa que tem conhecimento, está trilhando, né, está trazendo material e conteúdo de valor, que é o que a gente vai fazer aqui. Muito legal. Então, para quem quiser saber mais, 2025 é o ano da tecnologia, e a Ana tem um propósito de disseminar isso, trazer isso de uma forma clara, simples, de uma forma onde seja acessível o conhecimento e que uma mulher se sinta capaz e integrada de estar com produtividade, com tecnologia, ser mais assertiva e correr aí na sua carreira. Nós vamos deixar o link aqui nesse episódio, mas vamos divulgar ainda um pouco mais sobre isso. É um projeto de parceria, mas é óbvio, né? O conhecimento, a expertise está aqui e nós vamos fazer isso acontecer. A Estruture participa desse processo, ajudando na estruturação desse projeto, né? Eu também sou uma entusiasta da questão do empreendedorismo. Para mim, isso é fundamental. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ouçam e fiquem atentos aí, porque em breve teremos mais notícias sobre o tema. Bom, estamos encaminhando
Passou muito rápido, assim. Não sei Um papo gostoso, né? Foi um papo leve, gostoso. Outro dia assisti um vídeo seu, até fiz um post sobre você, e eu compartilhei com um cliente meu que é médico. Ele falou assim: Elis, eu ouviria ela por horas. Eu falei, eu sei, eu também. Por isso Obrigada, querida. Trouxe você aqui para falar e para que as pessoas possam te ouvir, porque você tem uma voz e a sua voz precisa ser colocada para chegar e ecoar. Né? Eu acredito muito no poder do eco, no que a gente tem de verdade, do que é genuíno, do que é verdadeiro. E você é isso, Ana. Eu vejo em você algo genuíno. Você traz o conhecimento, você realmente faz para você, e isso é muito importante, né? A gente não faz só para o outro, você está fazendo para você, para sua família, mas você tem um entorno gigantesco que está ecoando. Parabéns. Eu que agradeço. Não estaria aqui se eu também não acreditasse em você. Eu vejo em você uma grande mulher, uma potência, não só pela tua experiência profissional, né, toda essa bagagem que você traz, mas essa força e essa vontade de destravar as mulheres. Esse foi o nosso papo, né? Sim. Vamos ajudar essas mulheres a fazer essa transição? Falei, vamos lá. Então, para mim, você é uma grande parceira. Obrigada eu agradeço por eu estar aqui com você, ter a oportunidade de estar usando o seu espaço para poder compartilhar. E eu que agradeço. Obrigada de coração. E, bom, vamos lá, né? Eu tenho que agradecer a você. Muito obrigada por você nos acompanhar hoje, por ouvir as nossas histórias aqui. Espero que tenha aprendido, que tenha ecoado aí alguma coisa. Se você gostou desse conteúdo, então compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho, compartilhe com as pessoas que você conhece, com as mulheres que você conhece, compartilhe com elas esse episódio, porque aqui está saindo bastante informação interessante, e fique ligado nas próximas eventos que vão ter aí na rede social, que nós vamos colocar os links e vocês podem participar. Muito obrigada. Ana, de novo, obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Adorei ter você aqui, Arthur. Adorei você aqui também, você é lindo. Conte comigo sempre, viu? Estamos juntas. Estamos juntas. Obrigada. Obrigada.